Bem-vindos ao nosso aulão de reta final aí, né? Mais uma resolução de questões com você, buscando ajudar esse aluno na reta final. O professor está dando o melhor para poder fazer com que vocês consigam fechar essas 10 questões, tá bom? Pessoal, hoje eu estou lançando o meu aulão de reta final, tá bom? Ó, o nosso aulão se chama Missão, o foco é a farda, beleza? O nosso último projeto é um aulão de reta final, beleza, pessoal? Lá a gente vai ter todas as leis estaduais, regulamento disciplinar, estatuto dos militares, lei de organização básica, lei de promoção de praça, lá o da remuneração dos militares, tudo em um aulão só, tá bom? Então toda a legislação da PMRN, direito penal militar e direito constitucional. Como é que vai ser, professor? Pessoal, vai ser resolução intensiva de questões, resolução intensiva. Questões até se lascar de não aguentar mais, daquele padrão que o professor faz, tá bom? Qual é o valor, pessoal? Valor muito barato para vocês, viu? R$ 40 só é mais para ajudar mesmo, tá bom? Você pode pagar via Pix, boleto ou cartão, do jeito que você quiser. O professor aceita somente R$ 40. Como vai funcionar o aulão? O professor tem data certa, vai ter uma data, uma hora, uma data certa, vai ser ao vivo, vai ser assim. Quando você efetuar o pagamento, o professor vai te enviar um link do Google Drive, certo? Então, tu vai ter o link do Google Drive. Lá no Google Drive, o professor vai disponibilizando as aulas. Por quê? Porque não vai ser um aulão de reta final, pessoal, de um dia só. Vai ser um aulão sucessivo. Então, a prova de vocês, se eu não me engano, é dia 26. Então, a partir do dia 15, tá bom? Começa a postar aula todo dia de resolução. Então, lá no Google Drive, tu vai ter assim, ó. Aula 1, legislação da PMRN. Aí, tu vai ter aqui a videoaula. Tu vai ter a videoaula. E logo abaixo tu vai ter o PDF da videoaula. Por quê? Porque tu vai baixar primeiro o PDF, tu vai resolver as questões. Quando tu resolver a questão, tu vai corrigir na videoaula, tá bom? Meu amigo, eu tô garantindo para vocês aqui, esse aulão vai ser um dos melhores materiais que eu já fiz. Eu tô extremamente motivado. A gente vai pegar tudo, meus amigos, das leis estaduais, de penal militar, de constitucional. O professor vai passar para vocês o que vai cair. Aqui vocês vão gabaritar, meu amigo, 10zinho garantido, viu? Então, se você quer um aulão de reta final padrão, eu fiz o aulão de reta final da PMCE, senhores. O professor acertou todas lá de direito penal militar que caiu, mas foi todas as questões. Então, não deixem de adquirir. Último gasto que vocês vão ter, mas vai valer muito a pena. Então, você paga, o professor libera através do Google Drive e lá você vai ter nesse formato. Meus alunos vão ter de graça, tá bom? Esse aluno de reta final. Quem é meu aluno é só pedir no privado. Quem já comprou o curso do professor de teoria. Então, pessoal, é um intensivão, o foco é a farda. Faça uma fezinha, faça esse curso que vai ser um curso de revisão, vai ser a revisão de reta final, tá bom? Muitas vezes você tem que estudar muita coisa e acaba que você esquece uma coisinha ali, uma coisinha aqui. E essas questões aqui, pessoal, você não pode errar. Essas questões aqui, ó, é para você fazer 10 em todas. Legislação da PMRN, que é a matéria que o professor foca mais, tem que acertar as 10, pessoal. Penal militar, vou fazer também vocês acertarem as 10 e constitucional também. A gente vai dar o máximo para que vocês acertem todas as questões. Vai ser um curso foda. O professor vai botar para lascar. Vai ser um intensivo de questões pesado para revisar tudo, senhores. Eu quero revisar tudo com vocês. Então, não fiquem de fora. Professor, eu quero participar do aulão de reta final, tá bom? Como é que você vai fazer? Na descrição do vídeo tem o WhatsApp do professor, tá bom? Tem um link que já vai direto para o WhatsApp. Você chega lá, professor, quero participar do aulão, quero pagar de tal forma. Você fala lá, quero Pix, quero boleto, quero cartão, que a gente agiliza, porque é muita gente lá no WhatsApp. Então, mais uma vez, é liberado através do Google Drive. Todo dia uma aula nova lá para você com videoaula e PDF no ponto, só para você fazer lá as questões, né? E ver a videoaula. É uma videoaula de revisão, você vai revisar tudo, você vai chegar lá no dia da prova com a cabeça fresquinha. Professor, por que você não faz tudo num dia só, pessoal? Tudo num dia só, o professor acha cansativo fazer tudo num dia só. Às vezes o aluno fica com dor de cabeça porque é tanta matéria para ele assistir que fica pesado. Então eu vou passar uma logística, uma metodologia totalmente direcionada para quê? Para tu chegar na prova e tu lembrar. Por quê? Lá o professor vai usar mapas mentais, eu vou fazer mnemônicos, eu vou fazer assim o máximo, o professor vai fazer malabarismo para fazer com que você lembre de tudo. Então lá nós vamos estudar competência, quando é o governador, quando é o comandante, prazo, tantos dias, corrido, dias úteis. Tudo isso vai ser trabalhado no nosso aulão de reta final. Então, mais uma vez, esse aulão é indispensável para a sua aprovação. Você tem que fechar aquelas 10 questões para você voar, né? E
e você conseguir realmente não só passar, mas ser classificado. Então, as 10 questões de legislação nós vamos garantir penal, militar, nós vamos garantir constitucional também. Então, não deixe de adquirir o aulão. Vão ser questões atualizadas, exceto a de legislação da PMRN, que não tem questão de concurso, que são todas elaboradas pelo professor. Acredito que muitos de vocês resolveram o meu PDF de 103 questões, então as questões vêm naquele estilo ali, beleza? Então, não esqueça de participar da revisão, fala com o professor, parcela no cartão, não tem problema, pode parcelar aí até 10 vezes, o professor não tem problema com isso. Eu quero é que você participe para quê? Para você fechar. A prova está na sua mão, eu vou dar a prova na sua mão e você vai detonar, beleza? Então vamos lá, pessoal. Hoje a gente vai fazer o quê? Teoria com resolução de questões. Então primeiro eu vou dar a resolução. Hoje nós iremos estudar o PADS, né? Processo Administrativo Disciplinar Sumário. Só que para eu poder ir para a questão, vou ter que dar uma aula teórica rapidinha para vocês, mas que vai ajudar demais vocês a fixar o conteúdo, tá bom? Vocês vão ver que eu vou passar uma aula tranquila aqui, sem muita dor de cabeça. Então vamos lá. Senhores, hoje a gente vai estudar o que a gente chama de PADS, né? PADS, Processo Administrativo Disciplinar Sumário. Quando que a gente vai utilizar o PADS? O PADS, pessoal, é para aquele militar, ó. Você tem aqui o militar que comete uma transgressão. Então, quando o militar comete uma transgressão, ele vai se sujeitar ao processo administrativo disciplinar sumário. É como se fosse, pessoal, um processo, só que ele é sumário. O que eu quero dizer sumário? Ele é rápido, tá bom? É para pegar o militar, dar direito a ele se defender, dali a gente pune ou arquiva, tá bom? A depender do caso. Então, lembra, pessoal, se você é militar e você vê outro militar cometendo transgressão, você tem que levar para a autoridade competente. A autoridade competente, caso ela tenha competência, ela pode instaurar o PADS. E se você é militar e você vê o seu subordinado cometendo transgressão, você tem que apurar ou determinar que a autoridade competente apure. Você não pode deixar aquela pessoa impune, tá bom? É assim que o nosso regulamento manda, beleza? Então, PADS vai ser para quê? Para punir, certo? Só que eu vou punir de qualquer forma? Não. Eu tenho que garantir o quê? Ampla defesa e contraditório. Através do PADS é que eu vou conseguir assegurar ali ao militar que esteja respondendo a um processo por conta de uma transgressão, que ele apresente sua defesa. Ele vai apresentar documentos, vai apresentar fatos que mostrem que realmente não foi ele que cometeu aquela transgressão. E ao final desse PAD, pessoal, se o militar se sentir injustiçado, o que ele vai fazer? Lembra lá, pessoal, se eu não me engano, o nosso artigo 56, regulamento disciplinar, ele vai entrar com recurso. Os recursos, pessoal, que vocês estudaram com o professor do artigo 56, ele ocorre depois que sai a solução aqui do PADS, beleza? Então, o PAD aqui, o Processo Administrativo Disciplinar Sumário, ele vai ser instaurado pela autoridade competente. A autoridade competente, ela vai nomear aí um encarregado, né? Um encarregado que pode ser ali um oficial, pode ser um aspirante, pode ser um subtenente, um primeiro sargento. Ele vai ser um encarregado, ele vai presidir esse PADS, bem dizer. Ao final, quando ele der a solução, volta para a autoridade que mandou instaurar e essa autoridade vai dar a solução, né? Então, ela pode arquivar ou então ela pode punir. Se ela punir, o que tu faz? Aí tu pode entrar com esses recursos aqui do artigo 56. Pedido de reconsideração de ato e a queixa, né? Que nós já estudamos. Beleza? Então, vamos ver um conceito inicial. Ó. O processo de que trata estas portarias se destinará a agilizar a averiguação das responsabilidades no cometimento de quaisquer transgressão, ó, esfera administrativa disciplinar, tá bom? Expressas na relação constante do anexo 1. Então, lá no anexo 1 do RDPM, vocês vão ver várias transgressões, faltar com a verdade, faltar o serviço e etc, né? Então, se você comete uma daquelas transgressões, você vai se sujeitar a isso aqui, pessoal, ó. Tanto pode estar previsto no anexo 1 como não. Eu expliquei para vocês que o anexo 1 do regulamento disciplinar ele é um rol meramente exemplificativo. Podem haver ações ou omissões que não estão previstas nesse anexo, mas que ainda assim fere a honra pessoal e o pundonor e o decoro da classe, o sentimento de dever. Ou de quaisquer ações, omissões ou atos não especificados na citada relação, ó, mas que afetem a honra pessoal. Outra lei reforçando que esse rol é exemplificativo. O pundonor policial militar, o decoro da classe ou o sentimento de dever e outras prescrições contidas no Estatuto dos Policiais Militares, leis e regulamentos, que vocês já viram muito aqui no canal. Regulamento disciplinar, estatuto, vocês viram demais comigo aqui, eu acho que já está dominado, né? Beleza.
Pessoal, olha que interessante. Eu não pego a lei, pessoal, e dou para vocês artigo 1º, artigo 2º, artigo 3º. Não, não pode ser assim. Tem que haver uma logística. A gente viu do que trata esse PADS, né? O professor chama PADS. Eu não sei como é que chama na prática. Eu prefiro chamar de PADS, né? Por quê? Porque eu tenho um PAD. Ó, eu tenho um PAD, que é só esse aqui, ó, PAD. Esse aqui é outro procedimento diferente, tá bom? Então, cuidado para não confundir PAD com PADS. Aqui é processo administrativo disciplinar sumário. Sumário é porque é algo rápido, né? Para ser rápido em tese. Então, pessoal, primeiro, quem está sujeito a esse procedimento, pessoal? Estão sujeitos a este procedimento os policiais militares na ativa e na inatividade, quando, ainda que no meio civil, se conduzam, inclusive por manifestações através da imprensa, de modo a prejudicar os princípios da hierarquia, da disciplina e do respeito ao decoro policial militar. Tá no artigo 15 da própria lei, tá bom? Então, tanto o policial ativo como o inativo, mesmo que o inativo no meio civil se conduza, inclusive por manifestações através da imprensa, de modo a prejudicar os princípios da hierarquia e disciplina. Geralmente, pessoal, transgressão ela ocorre quando você fere esses princípios, hierarquia e disciplina. Ó, olha que interessante isso aqui, pessoal. Havendo complexidade na apuração, o processo administrativo disciplinar sumário poderá ser convertido em sindicância. Muita gente pergunta, professor, o que é sindicância, né? Sindicância, pessoal, vou dar um exemplo. Quebraram o ar-condicionado dolosamente do quartel, né? Porque quis. E não sabe qual foi o militar que fez isso. A gente não tem uma autoria determinada de quem foi. O que eu vou fazer? Eu vou abrir uma sindicância, eu vou investigar para saber quem que cometeu aquela transgressão. Então eu vou ouvir militares, né? Eu vou investigar para poder saber, né? Quando eu tenho uma autoria ali, né? Aí a gente pode apurar via PADS, né? Mas se tiver muita complexibilidade no PADS, ele pode ser convertido em uma sindicância. Show? Aplicam-se subsidiariamente, ou seja, como complemento, a este procedimento as normas dispostas no ordenamento disciplinar castrense, em especial o nosso regulamento disciplinar da Polícia Militar, que nós já estudamos, né, um pouco, e também se aplica aqui o Estatuto da PMRN, que vocês já viram no meu curso. Se no decorrer do processo for verificado algum impedimento, o encarregado levará o fato ao conhecimento da autoridade instauradora para, caso acolha motivadamente os argumentos, designar por meio de portaria novo encarregado. Senhores, quem é o encarregado? Olha que interessante. O encarregado, pessoal, é o cara que vai ficar encarregado, ou seja, ele que vai fazer o andamento do PADS. É como se ele fosse ali presidir o PADS. Então você tem a autoridade instauradora, Essa autoridade, ela vai designar o encarregado, ela vai designar esse chamado encarregado. Esse encarregado, por meio dessa designação, é que vai ficar responsável pelo PADS. Ele vai fazer toda a apuração, ou seja, ele vai fazer o termo acusatório, vai enviar para o suposto transgressor, ou seja, ele vai enviar para o indiciado, aí o indiciado vai fazer sua ampla defesa do contraditório, aí vai enviar de novo para o encarregado vai analisar, aí o encarregado vai colocar lá no relatório se vai punir ou se não houve transgressão. Mas é ela que decide, é o encarregado que decide? Não. Depois que o encarregado der o parecer, ele fizer o relatório circunstanciado, ele manda de novo para a autoridade instauradora. E essa autoridade instauradora, pessoal, é que vai decidir. Ela pode concordar ou pode discordar desse parecer do encarregado. Tá bom? Então esse é o encarregado. A nulidade dos PADs somente será declarada se houver efetiva demonstração de prejuízo à defesa ou à administração. Show? Então, pessoal, você sabe já quem é o encarregado. Ó. O encarregado, ele é o oficial PM, o aspirante a oficial, subtenente ou primeiro sargento, que é o que? Designado pela autoridade competente para analisar a defesa e as demais peças apresentadas pelo acusado no âmbito do processo administrativo disciplinar sumário. Então, esse é o encarregado. Basicamente, é o quê? É o cara que vai ficar encarregado, ele vai ficar ali presidindo esse PAD. Então, como eu disse para vocês, tem lá no artigo 4. Esse cara, ele vai ser designado para presidir, né, o PADS, né, que se chama o encarregado. Show? E ele que vai fazer o termo acusatório, ele que vai pegar a defesa, tudo isso é ele que faz. Só que tem algumas pessoas que são proibidas de ser encarregados, né, de atuar nessa função de encarregado. Isso que é interessante, isso aqui a banca pode cobrar. Quem é que fica impedido de ser encarregado no processo administrativo disciplinar sumário? Primeiro, o policial militar que formulou a acusação.
Então tá aqui você, ó, você é meu aluno, ó, você é policial militar, tá aqui o professor. Você viu o professor cometendo uma transgressão, você foi lá e me denunciou para a autoridade competente. Você que formulou a acusação contra mim. No caso, você, meu aluno, que formulou essa acusação, você pode ser encarregado? Não, meu amigo. O que acontece aqui? Você está impedido. Show? Os policiais militares que tenham entre si, com o encarregado ou com o processado, parentesco consanguíneo ou afim na linha reta até o 3º grau, de consanguinidade colateral ou de natureza civil. Então, parentesco até o 3º grau não pode. Esse parentesco tanto faz. Tanto você pode ter parentesco com o encarregado ou com o processado, pessoal. Não pode. Beleza? Você fica impedido aqui de ser o encarregado. Os policiais militares que tenham particular interesse na decisão do processo administrativo disciplinar sumário. Então, se ficar ali comprovado que você tem um interesse ali, né, na solução, no resultado, né, desse processo administrativo disciplinar sumário, você também não pode participar como encarregado. E os disciplinares no artigo 378 da Lei Complementar 303 de 2005, acho que nem cai pra gente essa lei. Beleza? Mas o professor está colocando aqui pra gente. Show? Então vamos lá, pessoal. Ó. O processo administrativo disciplinar sumário será promovido sempre que, por sua natureza e complexidade, a apuração da transgressão disciplinar não exigir a instauração de sindicância, processo administrativo disciplinar, conselho de disciplina ou conselho de justificação. Pessoal, quando não exigir, por quê? Se o militar, através daquela transgressão, ele se tornar incompatível com a função, ou seja, o cara vai ser botado para fora, eu não posso abrir um PADS. Nesse caso, tem que ser conselho de justificação, quando for oficial, né? Conselho de disciplina e o PAD, ó, aqui não é PADS, pessoal, o processo administrativo disciplinar aqui é PAD. Esses casos aqui é quando é para colocar o cara para fora, tá bom? Quando o cara se torna incompatível com a função. Show? E a sindicância eu já expliquei para vocês. Bem como quando a conduta irregular e a autoria já estiverem definidas, pessoal. Então, ó, quando a conduta irregular e a autoria já estiverem o quê? Elas já estão definidas. Show? Para fins deste provimento administrativo serão considerados os conceitos a seguir. Você tem que saber esses conceitos aqui porque vai ser indispensável para que você entenda a lei, para que você entenda a logística da lei. Então, por exemplo, o que é uma OPM? OPM é uma organização policial militar, seja ela operacional ou administrativa. Então, viu na lei OPM, já sabe, Organização Policial Militar. Então, o que é uma OPM? É uma unidade da Polícia Militar, tanto faz ser operacional como administrativa. O que é citação? Citação, pessoal, é quando você, que é um indiciado, está tomando conhecimento que está ali sujeito ao PADS, tá bom? Então, ó, é o ato pelo qual o acusado é o que? Cientificado da existência de um PADS instaurado em seu desfavor. Tanto que na hora da citação você vai receber uma cópia do termo acusatório. O termo acusatório, pessoal, vai ser encaminhado a você, que é o acusado, e lá vai conter a situação fática. Ou seja, basicamente o termo acusatório ele vai dizer tudo que você está sendo acusado. Vai ter data, hora, da transgressão que você cometeu, o dia, tudo certinho lá no termo acusatório, para a partir daquele termo, daquela cópia do termo acusatório que você recebe na citação, o encarregado é que vai te encaminhar o termo acusatório, vai elaborar, ele tem um prazo de 1 dia, inclusive. Aí, a partir do termo acusatório que tu vai juntar, vai fazer a tua ampla defesa, né? Tu vai se defender. E o encarregado, vocês já sabem quem é, né? O encarregado, cuidado, pessoal, o encarregado ele pode ser oficial, pode ser aspirante, subtenente ou primeiro sargento, beleza? E ele é designado pela autoridade competente. Professor, e quem é essa autoridade competente que pode instaurar o processo administrativo disciplinar sumário? Nós vamos ver agora, ó. São autoridades competentes para instaurar o processo administrativo disciplinar sumário, as quais designarão através de portaria a autoridade delegada. Então, quem é que pode? O comandante geral, é óbvio. Lembra, pessoal, que a competência disciplinar, que a gente estudou no regulamento disciplinar, ela não é vinculada ao grau hierárquico, mas ao cargo de comandante geral, em desfavor de qualquer integrante da Polícia Militar. O subcomandante geral, em desfavor de qualquer integrante da Polícia Militar, hierárquica e funcionalmente subordinado. E os comandantes de grandes comandos, diretores, chefes ou comandantes de OPM, até o nível de pelotão, em desfavor dos que estão sob sua subordinação.
seja direta ou indiretamente. Essas autoridades elas possuem competência aí para instaurar um processo administrativo disciplinar sumário. Eles são os que instauram, tá bom, pessoal? Nós temos o encarregado, que é o que vai ficar ali presidindo esse PADS. O encarregado do processo poderá ser oficial da Polícia Militar do Rio Grande do Norte ou aspirante, subtenente PM ou primeiro sargento. Mais antigo que o processado. É claro que você tem que ser mais antigo. Princípio da hierarquia, pessoal, princípio da disciplina, né? Eu não posso ficar encarregado de um PADS contra um superior meu. Como é que pode um negócio desse? Está errado, pessoal. Tem que ser mais antigo que o processado. Observar as regras de hierarquia e disciplina, assegurando-se, contudo, ao acusado o contraditório em ampla defesa. Isso daqui, pessoal, precisa ser assegurado, tá bom? Tem que dar aí o direito de ampla defesa e contraditório. Isso acontecia muito nas polícias antigamente. Se você conhece um militar antigo, ele vai falar assim, cara, antigamente a gente era punido só na fala, era oralmente, né? A gente era punido só no dizer, né? Não tinha nada no papel. Antigamente, o militar superior chegava, você tá preso, ficava e não tinha ampla defesa, não tinha contraditório nem nada, só ficava preso e pronto. E realmente é assim. Hoje mudou. Hoje nós temos as leis, né, as leis estaduais, que elas garantem o contraditório e ampla defesa para o militar na esfera administrativa. Ele tem direito de se defender. Caso ele seja punido sem apresentar, sem ter direito à ampla defesa e contraditório, tá bom? Aí ele pode entrar até com ação judicial, né, contra um ato disciplinar, por exemplo. Show? Vamos para cima. Quando a apuração ela for determinada por ato do comandante-geral, chefe do Estado-Maior-Geral, chefe de seção do Estado-Maior-Geral ou diretores, o PAD será instaurado mediante portaria publicada em Boletim Geral, é o BG, Boletim Geral, ou em boletim interno da respectiva OPM, quando a apuração for determinada por ato do comandante de grande comando ou comandante de unidade operacional, administrativa ou de ensino até o nível de pelotão. Tá bom? Ele só está dizendo isso aqui, ó, tem o PADS, Processo Administrativo Disciplinar Sumário. Quando ele for instaurado por essas autoridades aqui, ó, por exemplo, comandante-geral, né, chefe do Estado-Maior, chefe do Estado-Maior. Quem mais? Tem os chefes de seção, né? Chefes de seções do Estado-Maior e etc. Nesse caso aqui, pessoal, ó, esse PAD aqui será instaurado mediante portaria e essa portaria é publicada onde? No Boletim Geral. Beleza? Já quando for, pessoal, comandante de grande comando, ou, pessoal, até mesmo ó, o comandante de unidade operacional, ó, comandante de unidade operacional. Nesse caso, pessoal, vai ser instaurado, só que aqui é o que? Boletim interno, certo? O próprio boletim interno da OPM, que o cara é comandante, beleza? E tanto faz, ó, comandante de unidade, tanto administrativa ou de ensino, até o nível de pelotão. Show de bola? Então faz essa diferenciaçãozinha aí que a banca pode trocar isso aqui, ó. Ela pode trocar esses conceitos aqui. Show? Cuidado. Vamos para cima. Então, pessoal, agora tem que entrar a didática, né? Eu tenho que explicar para vocês como que vai funcionar mesmo para efeito de prova. Nem na prática eu não estou trazendo para vocês, tá bom? Porque cada estado muda. Vamos trazer estritamente como está na lei. Então eu tenho aqui o nosso processo administrativo disciplinar sumário, certo? Nós temos o processo administrativo disciplinar sumário. Como que ele vai se dividir? Vamos entender primeiro as teias aqui de aranha, né? Como que vai se organizar? Primeiro, pessoal, o que é que eu tenho primeiro? Primeiro, eu tenho a instauração. A instauração, vocês sabem que a lei já prevê aí as autoridades competentes, tá bom? Isso aqui está lá no artigo 3º. Então, nós temos a instauração. Segundo, pessoal, o que nós temos aqui? Nós temos a instrução sumária. Instrução sumária. Aqui, pessoal, o nosso curso de reta final vai ser nesse padrão aqui, beleza? Então, vocês já estão vendo aqui como é que vai ser a pegada, né? E terceiro, pessoal, nós temos o que? O julgamento. Show, pessoal? Então,
é assim que funciona. Primeiro, eu tenho a instauração, depois eu tenho instrução sumária e eu tenho julgamento. Um exemplo, ó, aqui na instrução sumária, pessoal, nós vamos ter a etapa de acusação, de defesa e relatório, né, nessa parte da instrução sumária. E nós vamos ver como é que funciona bem direitinho. Como é que funciona aqui, pessoal? Ó, houve aqui o cometimento de transgressão. Eu tenho uma transgressão disciplinar. O cara cometeu uma transgressão. Note que não é necessário abrir os conselhos, né? Os conselhos que a gente já estudou. Então aqui vai ser instaurado o processo administrativo disciplinar sumário. Beleza? Aqui, pessoal, nós iremos ter uma portaria de designação. Tá bom? Nós iremos ter aqui, ó, uma portaria de designação. Portaria de designação. Senhores, essa portaria de designação é que vai nomear o encarregado, beleza? Então, ele vai ser aí designado, né, para presidir o quê? O PADS. Show, pessoal? Então, não esqueçam dessa situação. Nós iremos ter aqui uma portaria de designação que vai nomear aqui o que a gente chama de quê? Do encarregado. Você coloca bem aqui embaixo no seu caderno encarregado, porque senão, pessoal, vai ficar sem espaço aqui na tela. Show? Então, pessoal, após o encarregado ele ser designado para presidir o processo administrativo disciplinar sumário, esse encarregado ele tem um prazo, pessoal, ele tem um prazo de 1 dia, né? 1 dia impreterível, 1 dia corrido a contar da publicação dessa portaria de designação para expedir o termo acusatório, beleza? Então aqui eu tenho a expedição do termo acusatório. Professor, o que seria o termo acusatório? Deixa eu só botar aqui, ó, ele tem 1 dia, né? 1 dia. Só que esse dia é um dia corrido, né? Um dia corrido. Pessoal, então vamos lá. Após o cara ser designado para presidir o processo administrativo disciplinar sumário, o encarregado ele tem um prazo de impreterível de 1 dia corrido a contar da publicação da portaria aí de designação. Então ele vai expedir o termo acusatório de transgressão disciplinar. E lá vai ter todos os dados pessoais do acusado, vai ter a descrição da transgressão. O que seria a descrição da transgressão, professor? É a situação fática. O que é que o cara fez, né, que feriu a hierarquia, a disciplina, os valores, os deveres militares e etc. Vai ter a tipificação no regulamento disciplinar, né, da Polícia Militar do Rio Grande do Norte e a citação pessoal, pessoal. O que é a citação? É você dando ciência àquele militar que ele está sujeito a um PADS. Essa citação, ela pode ser pessoal, diretamente ao militar, ele cita o militar diretamente, ou então pode ser por intermédio do superior hierárquico, através do meu superior, né? Ou seja, da chefia imediata, né? Da minha chefia. Vamos supor que o professor aqui, ó, é quem está sujeito a esse PADS. Show, pessoal? Então lembra, no termo acusatório vai ter a descrição da transgressão, então ela tem que ser clara, tem que ser precisa, concisa, tem que ter todos os dados capazes de identificar as pessoas, as coisas envolvidas. Eu tenho que ter local, tenho que ter data, tenho que ter hora da ocorrência, tenho que caracterizar as circunstâncias que aí envolveram. E o cara que fez aqui o termo, ele não pode colocar opiniões ou comentários pessoais. Show? Então aqui, pessoal, no momento da citação, o acusado ele vai receber o quê? Ele vai receber uma cópia desse termo. Então, ó, eu aqui, o professor, vou receber o que aqui? Uma cópia do termo acusatório. Então, pessoal, essa cópia vem para mim, tá bom? A cópia do termo acusatório, que vai ter aí a descrição da transgressão. Basicamente, é o documento que vai mostrar tudo que eu estou sendo acusado, as acusações que estão sendo impostas à minha pessoa. A partir do momento que eu sou citado e recebo esse termo acusatório, é que eu vou usar da minha ampla defesa e do contraditório. Então, recebi a cópia, meus amigos, a partir do momento que eu recebo, eu vou elaborar a minha defesa, né? A defesa minha, que é o que eu sou o acusado. Beleza? Então vamos lá, pessoal, ó. Daqui, a partir do momento que eu recebo a cópia do termo acusatório aqui na citação, eu vou exercer a minha defesa, né? O que a gente chama de ampla defesa aí, o contraditório. Eu tenho um prazo, pessoal, para poder apresentar minha defesa. Eu tenho que apresentar no prazo máximo de 5 dias, tá bom? É o prazo máximo, 5 dias.
Esses 5 dias, pessoal, são 5 dias corridos, cuidado. São 5 dias corridos. Professor, esses 5 dias começa a contar de que momento? A contar da citação, tá bom? Então, a partir da citação, começa esse prazo de 5 dias. Lembrando que esse prazo, ele é improrrogável. Ele é improrrogável. 5 dias corridos a contar da citação. Beleza, meus amigos? Muito tranquilo para vocês aqui. Professor, tô achando um pouco complicado. É porque é a primeira vez que tu tá assistindo, tá bom? Quando tu assistir outras vezes vai ficar fácil. Por isso que é interessantíssimo você fazer o aulão de reta final, que nós vamos ver tudo isso de novo. Então, nessa defesa, pessoal, eu vou apresentar fatos, eu vou apresentar argumentos, eu vou apresentar documentos que interessem a minha defesa, que mostre que eu não sou culpado dessa acusação. Show? Aí entra o X da questão. Por quê? Se você é oficial e você está sendo acusado no processo administrativo disciplinar sumário, você pode apresentar a sua própria defesa, se você quiser. Ou então você pode indicar outro oficial que faça a tua defesa. Ou então tu pode indicar um advogado, tanto faz. Então o oficial, ele mesmo pode fazer, ou ele pode indicar outro oficial para fazer, ou então ele pode contratar um advogado. Já o praça, pessoal, quando ele vai exercer a defesa dele, aqui é outra regra, cuidado. Se for praça, ele só pode fazer a própria defesa se ele for o quê? Se ele for bacharel em direito. Se não for bacharel em direito, não pode. A lei é clara. Se o acusado for praça, ele próprio pode se defender, caso ele seja bacharel em direito. Se ele não for bacharel, ele pode indicar um oficial para defendê-lo, ou então pode contratar um advogado. Show? Leva isso com carinho para a tua prova, que a banca pode acabar cobrando de você isso aqui. Beleza? Show de bola. Então, entreguei minha defesazinha, né, naquele padrão. O que vai acontecer depois que eu entregar minha defesa? O encarregado ele vai fazer a juntada dessa defesa escrita e ele vai elaborar o que a gente chama, pessoal, de relatório circunstanciado. Relatório circunstanciado. Ele vai elaborar o relatório circunstanciado. Tem prazo para ele elaborar o relatório circunstanciado, professor? Tem, tá bom? O prazo aqui é de 3 dias. 3 dias corridos, né, professor? Aí é que lasca, pessoal. É 3 dias úteis. A banca, se ela quiser ser maléfica com vocês, ela vai confundir aqui, quando for corrido e quando for dia útil, que são situações diferentes. Cuidado. Conta a partir de que momento? É contado a partir do recebimento da peça defensiva, ou seja, a partir do momento do recebimento da defesa. Aí o que o encarregado vai fazer aqui? Aí ele vai ver se realmente há infração disciplinar a punir, beleza? Ele vai ver se tem outras providências que ele pode tomar. E depois que ele der o resultado aqui, o que ele vai fazer, senhores? Aqui, o que ele vai fazer? Ele vai encaminhar a autoridade delegante, né? A autoridade que instaurou o processo administrativo disciplinar sumário, beleza? Aquela primeira autoridade, até que nomeia ele como aqui o encarregado, beleza? Então ele vai lá ele encaminha a autoridade delegante. Essa autoridade delegante, ela quem vai dar aqui, pessoal, a solução final. Ela quem dá a solução realmente. Beleza? Então, o que acontece? Quando o encarregado ele encaminha lá para a autoridade delegante, ela pode concordar com o teor do relatório final, né, do encarregado, ou então ela pode o quê? Ela pode discordar. Show? Se ela concordar com o relatório final do encarregado, ela tem, pessoal, um prazo de 3 dias para apresentar a solução, tá bom? Aqui são 3 dias. Ela tem 3 dias aqui úteis, tá bom? Também são 3 dias úteis para apresentar a solução, beleza? E conta a partir do recebimento. Quando ela receber, abre esse prazo aqui de 3 dias. Show, pessoal? E ela vai aprovar, né, o parecer lá do encarregado. Só que ela pode também discordar. Se ela discordar, ela vai avocar e ela vai determinar as providências que julgar necessárias, caso ela discorde. Show, pessoal? Então, você que está sendo acusado, quando você souber da solução, da decisão, e essa decisão ela for prejudicial, aí a partir dessa solução aqui, meu lindo, é que você vai entrar com os recursos
recursos disciplinares. Os recursos disciplinares que nós já estudamos, tá bom? Então, quando você for notificado da decisão e você acha que essa decisão ela foi prejudicial, você que é um investigado, você tem um prazo de 2 dias, tá meio desorganizado, mas depois lá no nosso salão de reta final, eu vou fazer tudo isso aqui, tudo no PowerPoint, tá bom? Então, tem um prazo de 2 dias corridos para poder, né, caso queira ingressar com os recursos de acordo com o artigo 56 do Regulamento Disciplinar da Polícia Militar. Show de bola, meus amigos. Pedido de reconsideração de ato, queixa, né, que a gente já estudou. Professor, é muita coisa, é um pouco chatinho, mas isso aqui só nessa brincadeira eu dei a lei quase toda para vocês, só falta alguns detalhes. Então, é todo esse procedimento. Isso aqui é um resumo do PADS que o professor fez para vocês. Não, isso é estritamente como está na lei, pessoal. Estou passando estritamente o que a lei diz, beleza? Esses aqui são prazos individuais, tá bom? Agora tem um prazo geral. O PAD, pessoal, ele tem um prazo geral. Vamos ler aqui, ó. O PAD deverá ser concluído no prazo máximo de 15 dias úteis, podendo ser prorrogado uma única vez por mais 5 dias úteis, quando as circunstâncias o exigirem. Ocorrendo casos fortuitos ou de força maior, bem como em situações de extravio ou de gozo de afastamento regulamentado do investigado, o PADS poderá ser sobrestado, ou seja, ele vai ser parado, até que tais motivos sejam sanados, retomando-se em seguida o andamento normal do feito. Então ele falou de afastamento regulamentar, estava aqui o PADS, no 5º dia o cara entrou de férias, vai passar 30 dias de férias, para aqui, né, vai entrar em sobrestado, parou no 5º dia, quando ele voltar, continua aqui de onde parou, show? Registrando-se situações previstas no caput desse artigo, o encarregado oficiará a autoridade designante, informando o fato e solicitando sobrestamento. Sanada a situação, ou seja, resolvida a situação que ensejou o sobrestamento, deverá ser publicada a nota em boletim interno ou boletim geral, depender lá da autoridade instauradora, como a gente viu, com o fito de serem retomadas as diligências, ou seja, as investigações serão retomadas, o qual será juntado aos autos. Haverá o trânsito em julgado da decisão quando o recurso previsto tenha sido indeferido, ou seja, eles não aceitaram o recurso que você impetrou. Quando o recurso ele foi intempestivo, ou seja, você não apresentou novos fatos, você entrou com recurso só para empurrar com a barriga, então ele foi intempestivo. Ou não foi interposto, você nem entrou com recurso. Nesse caso, haverá o trânsito em julgado. Transitada em julgado a decisão do processo administrativo disciplinar, em caso de aplicação de penalidade disciplinar ao policial militar, a autoridade competente providenciará a elaboração da respectiva nota de punição. Então, vai ter uma nota de punição que deve ser publicada em boletim interno ou boletim geral, caso não disponha daquele. Beleza? Esse é o nosso processo administrativo disciplinar sumário, passei um resumão para vocês, muito foda, tá bom? Isso daqui vai ser reforçado no nosso aulão de reta final, nós vamos fazer mais questões e vamos revisar tudo isso aqui de novo. Professor, de novo, cara, é muito detalhe. Eu quero que você feche as 10 de legislação e você vai fechar as 10. Beleza? Não deixe de adquirir o nosso intensivão de reta final. E se você está gostando da aula, não esquece de dar aquela curtida para o professor. A sua curtida, meu amigo, me ajuda demais. Se você curtir, você der um comentáriozinho aí, o meu vídeo fica em evidência, você ajuda o professor. Então vamos fazer isso. Dá só uma curtida e comenta qualquer coisa, nem que seja um oi. Comenta oi, pronto, oi. Ou então comenta de onde você fala, seu nome. Pode comentar qualquer coisa que ajuda o vídeo do professor a pegar engajamento. Se você gostar muito do professor, aí você copia o link do vídeo e manda para aquele seu colega que está estudando, manda no grupo de estudo que você faz parte, dá essa ajuda aí que não vai cair sua mão. Vamos para a resolução de questões que o professor faz com muito carinho aí para vocês, tá bom? Em troca vocês ajudam aí o professor. Tenho certeza que vocês não vão me deixar na mão. Como eu não deixo vocês na mão nunca, né? Depois de um serviço de 12 horas eu tô aqui com vocês no padrão total. Então vamos lá. Assinale a alternativa incorreta, conforme a portaria, é a nossa lei do PADS, né? A nossa portaria, perdão, não é nem lei, é portaria. Vamos lá. O processo administrativo disciplinar sumário, que é o PADS, ele quer incorreta, cuidado. Será promovido sempre que, por sua natureza e complexidade, a apuração da transgressão disciplinar, olha a palavra, não exigir a instauração de sindicância, processo administrativo disciplinar, conselho de disciplina ou conselho de justificação,
bem como quando a conduta irregular e a autoria já estiverem definidas. É esse o conceito? É sim. Beleza, pessoal? Mais uma vez, não confunde esse aqui, ó. Esse aqui é o PAD, ó, Processo Administrativo Disciplinar. Aqui o que a gente estuda é o PADS, ó, Processo Administrativo Disciplinar Sumário, ó. Ele é sumário, beleza? Organização Policial Militar, OPM, consiste na unidade policial militar, seja operacional ou administrativa. Isso é o conceito de OPM, corretíssimo, é isso mesmo. Vamos para a próxima. Citação é o ato pelo qual o acusado é cientificado da existência de um PADS instaurado em seu desfavor. Isso é o conceito, pessoal, de citação. Pessoal, citação é isso. É quando você sabe que você está sujeito a um PADS. Aí vai ser feito o termo acusatório, você vai receber uma cópia do termo acusatório, depois você vai apresentar a sua defesa. Depois de juntar a defesa, aí a autoridade lá, né, o encarregado, ele vai dar lá a solução, depois manda para a autoridade designante e assim vai, tá bom? Do jeito que a gente estudou. Encarregado é o oficial PM, aspirante a oficial PM, subtenente ou cabo, pessoal, tem cabo para ser encarregado? Não, pessoal, é primeiro sargento, tá errado, viu? Nosso item é o item dele, que é incorreta. Transitada em julgado a decisão do processo administrativo disciplinar sumário, em caso de aplicação de penalidade disciplinar ao policial militar, a autoridade competente providenciará a elaboração da respectiva nota de punição, que deverá ser publicada em boletim interno ou em boletim geral, caso não dispõe daquele. A gente acabou de ler aqui, meu lindo. Artigo 14 acabou de ler, não é possível que você erre. Beleza? Vamos revisar tudo isso de novo, não se preocupe. Assinale a alternativa correta. Conforme a portaria número 042, de 11 de julho de 2016, né, ele quer o correto. Vamos atrás do correto. O subcomandante-geral não possui competência para instaurar um PADS. É erradíssimo, pessoal. Claro que o subcomandante-geral tem, a gente viu tudo. Ó. Comandante-geral tem, subcomandante-geral, os comandantes dos grandes comandos, todos esses têm competência para instaurar o processo administrativo disciplinar sumário. Show? Já vimos isso aqui. Quando a apuração for determinada por ato do comandante-geral, chefe do Estado-Maior-Geral, chefe de seções do Estado-Maior-Geral ou diretores, o PADS será instaurado mediante portaria publicada em boletim interno. Pessoal, quando essas autoridades é em boletim interno, não, pessoal, aqui é boletim geral. Ó. Tá errado já, nós estudamos aqui, ó. Quando é o comandante-geral, chefe do Estado-Maior, chefe de seções do Estado-Maior, boletim geral, ó. Quando a apuração for determinada por ato do comandante-geral, chefe de Estado-Maior, chefe de seções do Estado-Maior-Geral e diretores, o PAD será instaurado mediante portaria publicada em boletim geral. A questão aqui, ó, colocou boletim interno, ela trocou. Então, aqui não é o item que eu quero do momento. Eu quero o item correto. Após ser designado para presidir o PADS, o encarregado, no prazo impreterível de 2 dias corridos, a contar da publicação da portaria de designação, expedirá o termo acusatório da transgressão disciplinar, constando os dados pessoais do acusado, descrição da transgressão, situação fática, tipificação no regulamento disciplinar da Polícia Militar, citação pessoal ou por intermédio de sua chefia imediata, firma da autoridade competente para análise e julgamento do acusado. Pessoal, o erro é só no prazo, não são 2 dias, é 1 dia, né? A gente viu aqui, pessoal, ó, que é 1 dia só. 1 dia corrido, beleza? O erro é só aqui mesmo, só essa besteirinha aqui. Eu acho que o professor só não colocou para vocês aqui o artigo, né, pessoal? Acho que eu não coloquei. Mas se você quiser dar uma lida, tá no artigo 4º, né, dessa portaria, beleza? Lá no artigo 4. Show? Vamos para a próxima. Item D, né, agora. No momento da instauração, o acusado deverá receber uma cópia do respectivo termo acusatório da transgressão disciplinar para a elaboração da sua defesa. E aí, senhores, está correto esse item D? Está correto. No momento da instauração, pessoal, o acusado ele deverá receber uma cópia do respectivo termo acusatório. Pessoal, é no momento da instauração, pessoal, ou é no momento da citação que eu falei para vocês? É no momento da citação. Beleza? Eu já falei para vocês isso aqui. Show, senhores? Então aqui, só o errinho é só aqui, beleza? Então seria no momento da citação. Aí ele vai receber aí uma cópia, né, pessoal? Uma cópia aí do que a gente chama de termo acusatório da transgressão disciplinar. E aí ele vai elaborar a sua
defesa. Beleza, pessoal? Então é no momento da citação. Lembra, momento da citação, o acusado ele deverá receber a cópia do respectivo termo acusatório da transgressão disciplinar para assim ele apresentar a sua defesa, né? Então aqui o item está errado. A defesa do acusado será exercida por escrito, no prazo máximo e improrrogável de 5 dias corridos. Pessoal, é 5 dias corridos mesmo? É, pessoal. Conta de que momento? Ó? A contar da citação. É a partir da citação, pessoal. É isso mesmo, tá bom? Onde poderão ser arguidas questões preliminares, apresentados fatos, argumentos e documentos que interessem a sua defesa. Pessoal, é isso mesmo, pessoal. Por enquanto, nosso item correto é o nosso item artigo, professor, artigo 5º. Beleza? Da nossa portaria. Show de bola, pessoal? Então, como ele quer a correta, item beleza? Finalizamos por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe sua curtida, beleza? E não esquece, se inscreva no aulão de reta final. Não tem por que não participar. O professor aceita Pix, boleto, cartão. Não deixe de participar, que esse aulão vai ser essencial na sua aprovação. Você vai detonar. Você vai fazer parte aí da legislação da PMRN, né? Da elite da legislação da PMRN, do penal militar e do constitucional. Então vem com o professor. Vai ser um aulão top, o professor está extremamente motivado, eu vou fazer um negócio diferenciado para vocês, então não esqueçam de participar do nosso aulão de reta final. Vou ficando por aqui, fiquem com Deus, até a nossa próxima aula. Valeu, pessoal!